Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pinho. 11h34, muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição deste primeiro dia de dezembro, uma quinta-feira que nós teremos o jogo da vida para a Alemanha nesta Copa do Mundo. Ontem tivemos da Argentina, hoje teremos da Alemanha e assim vai rolando essa Copa do Mundo com algumas das grandes seleções passando por alguns perrengues, hein? Vamos ser bem sinceros, mas a gente vai discutir sobre isso e muito mais ao longo do CBN Esportes primeira edição e, claro, uma análise completa no segunda edição, além das outras partidas. Hoje mais 4 seleções vão garantir aí vaga nas oitavas de final. Mas agora falando da seleção brasileira, ontem nós trazíamos a possibilidade ou as dúvidas aí em relação ao meio-campo da seleção brasileira. E essas dúvidas, elas foram, ou pelo menos uma delas, foi sanada. Rodrigo será o titular no meio-campo no lugar do Everton Ribeiro. As outras dúvidas, elas ainda permanecem, mas com a definição do Rodrigo sendo titular e não o Everton Ribeiro, a gente mantém apenas aquela dúvida de Fred ou Bruno Guimarães, muito mais pro Bruno Guimarães ser o titular, e lá na frente Gabriel Jesus ou então o Pedro Gabriel Jesus, tão adorado por Carlão de Freitas. Mas já definido que Rodrigo será o titular no meio-campo da seleção, de Éder, Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães ou Fred, Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus ou Pedro e Gabriel Martinelli. Na verdade é com o contrário, né? Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus ou Pedro. Carlão de Freitas, Rodrigo será o titular no meio-campo. Bom dia, Carlão. Bom dia, Rafa Pio. Bom dia, ouvinte ligado no CBN Esporte, primeira edição. Já é um indício do que o Tite vai armar na segunda-feira, né? Porque é isso que vale. Isso que eu pensei. E provavelmente, infelizmente, não teremos o Neymar na segunda-feira. E o Rodrigo é o cara que se assemelha, né? Porque ele atua em diversas posições, lado direito, lado esquerdo, por dentro como um definidor, ou fazendo com que essa bola chegue, né? O posicionamento do Neymar na partida contra a Sérvia. Então nisso eu concordo com o Tite. Eu acho que é o momento de experimentar o Rodrigo num jogo em que vale pouca coisa, né? Um amistoso de luxo, vale uma primeira colocação, mas está bem encaminhada para a seleção brasileira. Então nada melhor que você já ir colocando o Rodrigo para se ambientar com este ritmo de Copa do Mundo, um ritmo de titularidade, né? Uma responsabilidade enorme, que é ele que vai ter que fazer o time jogar. Contra a Suíça, que ele já não tinha o Neymar, ele preferiu fazer aquela mudança, né? Colocar o Fred, adiantar o Paquetá. Essa formação, Carlão, pode indicar que nas oitavas ele volte com a formação como foi contra a Sérvia na estreia, de Casemiro e Paquetá, e fazer apenas a mudança nominal, Rodrigo fazendo a função que o Neymar fez? Olha, em se tratando assim do Tite, porque o Tite ele é bastante pragmático e gosta de um esquema um pouco mais defensivo, né? A agrupar um pouco mais ali no meio campo. E em se tratando de um jogo de mata, né? Em que se você falhar, você pode comprometer toda uma campanha, aí eu já tenho as minhas dúvidas se ele vai, não digo escancarar o meio campo, mas só colocar um jogador de marcação que é o Casemiro. Então aí eu imagino um Bruno Guimarães, ou o próprio Fred, ou eu não sei se o Paquetá como um segundo volante.
por se tratar de um jogo de mata. Se fosse um jogo de chave, um jogo de campeonato, em que não teria assim, grandes consequências em caso de tropeço, talvez o Tite indicaria uma escalação semelhante à da primeira rodada. Opções ele tem, né, Pio? Agora, ele vai ter que agir com muita inteligência. E o jogo de amanhã vai mostrar também, né? Eu acho que o Rodrigo é um indicativo de que ele poderá jogar. Agora, com o Rodrigo ali fazendo a posição do Neymar, beleza. E agora, e os volantes? Casimiro, sim. Agora, eu acho que ele está em dúvida com relação a esse segundo homem do meio campo. Ou um homem mais defensivo, com o Fred fazendo a dobra com o Casimiro, ou um volante ofensivo, que faz bem a transição, no caso do Bruno Guimarães, ou então com o Paquetá, que fez parte da primeira partida, ou vem integrando aí a titularidade há algum tempo. Júlio Nascimento, bom dia, Julião. Bom dia, Pio, bom dia a todos que acompanham o CBN Esportes, primeira edição. E para essa definição ou decisão do Tite, o adversário conta? Portugal, Gana, Coreia, Uruguai, faz alguma diferença, Julião? Eu acho que faz, viu, Pio? Principalmente se o adversário for Portugal, né? Acho que o Brasil não deve enfrentar Portugal, que deve confirmar a liderança do grupo. E o Brasil jogando pelo empate contra Camarões, e mesmo com o time alternativo, acho que o Brasil tem um bom favoritismo contra Camarões, que teve um bom segundo tempo contra a Sérvia, é verdade, mas o desenho do jogo foi se desenhando de uma forma especial e propícia para que o jogo tenha acontecido com tantos gols. Eu acho que agora, mesmo Camarões com chances de classificação, teoricamente jogando de forma mais agressiva e sem pressão, né? Porque se Camarões se classificar seria aí uma surpresa, então acho que a tendência é de um time bastante ofensivo contra o Brasil, mas no geral acho que é uma grande tendência do Brasil pelo menos empatar e até vencer, mesmo com o time alternativo, confirmar essa primeira colocação. E hoje, pelo futebol jogado, o Uruguai não se encontrou desde a aposentadoria do Oscar Tabárez, né, Pio? Então, mesmo que tenha o De La Cruz, Arrascaeta, Suárez, Cavani, jogadores que são protagonistas em seus clubes, o Godinho no sistema defensivo, eu acho que a fase do Uruguai não colabora para que o time tenha aí uma grande remontada. Então, mesmo que seja o Uruguai adversário do Brasil, eu também vejo bom favoritismo nas oitavas, e aí eu acho que o Tite vai escalar a mesma formação do primeiro jogo aí com um time mais ofensivo, mesmo sendo mata-mata. Bom, falando agora dos jogos de ontem, e para mim, Júlio, Carlão, sem dúvida nenhuma, o dia mais legal da Copa do Mundo, ou a tarde mais legal da Copa do Mundo até agora. Carlão, a Argentina para mim entrou definitivamente na Copa, jogou um bolão. A Polônia foi vergonhosa, mas vergonhosa. E eu fiquei com dó do México, que ficou fora por causa do saldo de gols. Meu Deus do céu, os mesmos sentimentos. A Argentina entrou na Copa, jogou muito bem, amassou a equipe da Polônia, assumiu a responsabilidade do jogo, apresentou uma garotada de personalidade, de muita qualidade, e o chaveamento permite o torcedor argentino sonhar. Porque pega a Austrália, possivelmente depois a Holanda. A Holanda, que são equipes vencíveis, né? Tudo bem que a Holanda é um clássico, mas pelo que a Argentina apresentou, ela vai ter condições de encarar a Holanda. Então, ontem até estava brincando lá com o pessoal do futebol, meu professor Digão, ele disse assim, acordaram um leão. E a Argentina, a gente sabe, mesmo vivendo esse jejum de títulos em termos de Copa do Mundo, mas é uma equipe bem qualificada e acostumada a grandes decisões em mundiais. Agora, a Polônia, pelo amor de Deus, né? Não foi muito... Ô, louco, rapaz. Não estou tirando os méritos aí da seleção argentina, mas... com todo respeito aos nossos filhos aqui de Campinas, mas parecia um jogo Ponte Preta e Flamengo, Guarani e Corinthians na arena, sabe? Um time de uma expressão menor contra um gigante. A Polônia não exigiu, apenas num cabeceio. O goleiro da Argentina foi um mero espectador. A Argentina ficou com a bola, ganhou todas as segundas bolas. Foi impressionante, assim, o domínio... assustador pelo lado positivo da Argentina e assustador também pelo lado negativo, porque foi uma baita injustiça a Polônia se classificar e o próprio México e a Arábia Saudita também ficaram de fora, porque a Polônia, desculpe até o palavreado, ela se acovardou ontem diante da Argentina. Não, e outra, a única, digamos assim, coisa que a Polônia fez
foi o 2-0 diante da Arábia Saudita na segunda rodada, com uma Arábia, convenhamos, sendo muito melhor que a Polônia também. Porque ela perdeu o pênalti. Isso. E o Lewandowski fez um gol muito mais dado do que construído, né? E aí depois abriu tudo, ela vai e consegue fazer o resultado. Mas enfim, na outra, nos jogos do meio-dia, o Júlio Nascimento, confesso pra você, ok, a França tava com o time misto, mas aí depois entraram muitos dos titulares. Não é justificativa pra perder pra Tunísia, Julião. Pois é, e com certeza, né, uma falta de concentração muito grande, né? A França entrou extremamente desinteressada no jogo e depois até no segundo tempo, quando tentou recuperar aí o resultado negativo, teve muita dificuldade, né? Eu acho que é um alerta, mas a França acabou sendo beneficiada de enfrentar, talvez, tecnicamente falando, o time que tem menos jogado, né, dos classificados, que vai ser a Polônia. Então, acho que a França tem uma oportunidade aí de zerar esse saldo negativo por essa derrota. E agora, só um comentário, né, sobre o grupo da França, que classifica a Austrália, e a Dinamarca fez com quem acompanha o futebol europeu se sentisse de bobo, porque quem acompanha a fundo o futebol europeu tem falado há muito tempo sobre a Dinamarca, que ela é uma candidata, inclusive, a quartas de final, teve gente até projetando semifinal. Foi uma campanha tão decepcionante, mas tão decepcionante, tá todo mundo meio que sem entender essa campanha da Dinamarca, e todo mundo que apostava muito por acompanhar o bom trabalho, meio que não entendeu essa frágil campanha em Copa do Mundo, né, Peu? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Foi a surpresa negativa até agora. Bom, 11h45, daqui a pouco tem Vôlei Renata, tem Guarani, tem Ponte e tem o palpitão para os jogos de hoje. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Resultado surpreendente ontem na Superliga Masculina de Vôlei, o APAM Blumenau venceu o Minas por 3-1. Na outra partida, o Sada Cruzeiro, aí sim, confirmou a boa fase vencendo a equipe do Brasília por 3-0. Com esse resultado, o Sada Cruzeiro se mantém na primeira colocação, o Vôlei Renata na terceira colocação. Só que o time campineiro, ele tem 2 jogos a menos. Se ele vencer esses 2 jogos, ele, Vôlei Renata,
pode assumir a liderança da competição. Lembrando que o Vôlei Renata entra em quadra amanhã, sexta-feira, enfrentando a equipe de Araguari. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Trânsito. 10 para o meio-dia, Thaís Azevedo vai orientar você, motorista, pelas ruas e avenidas. Bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Rafa Pio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Vamos falar para quem segue ali pela Avenida Prestes Maia. Tem lentidão na chegada ao viaduto Laurão. No sentido Vila Lemos, motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Monte Castelo. Pela Avenida Norte Sul, tem excesso de veículos na chegada à Avenida Rosimbo Maia, sentido Taquaral. No sentido Guarani, motorista vai fazendo um bom caminho. Pela Avenida Júlio Prestes, tem trânsito intenso na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro. No sentido Rodovia Dom Pedro, motorista segue sem dificuldades. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Dica do Gringo para você, motorista. Últimos dias para o licenciamento das placas 9. Para ficar com tudo em dia, baixe o app do Gringo e resolva tudo num só lugar. (11h51) de volta com o CBN Esportes, primeira edição, saindo um pouquinho de Copa do Mundo e trazendo uma notícia não muito boa para o torcedor pontepretano, né, Júlio Nascimento? Preocupante, eu diria. Exatamente, Pio. Aliás, um abraço aqui para o Heitor Esmeriz, do Globo Esporte, né, sempre nos escutando. Ontem ele trouxe uma notícia sobre Hélio dos Anjos, que ele estaria na mira de clubes árabes, né, e hoje conversando com integrantes do staff do Hélio dos Anjos, foi confirmada que a informação que 3 clubes procuraram o Hélio, um sinalizou até com uma intenção salarial, que não é aquela proposta que, quando a gente imagina futebol árabe, vem aqueles cifrões, não é uma grande proposta financeiramente falando, mas é bem maior em relação ao que o Hélio dos Anjos ganha hoje aqui no futebol brasileiro. Ele tem algumas passagens pela Arábia Saudita, ele comandou a seleção, né, Pio, em 2007 e 2008, e também depois, durante 3 temporadas, comandou 3 clubes diferentes. Eu não vou me arriscar aqui falando o nome dos clubes, caso ele seja confirmado, a gente aprende a pronunciar. Aprende só, né? A gente aprende um só para passar menos vergonha. Mas a Ponte, Pio, nesse exato momento, faz 5 minutos, ela publicou uma nota, e nessa nota ela diz o seguinte: em contato por telefone com o presidente Eberlin, o técnico Hélio dos Anjos reforçou o compromisso com a Ponte Preta. Ele tem contrato para 2023 e é aguardado na reapresentação do elenco. Então a Ponte, através dessa nota, garante, pelo menos na visão da diretoria, que conta com o Hélio dos Anjos para a próxima temporada. E a informação que eu tenho é que o Hélio dos Anjos fica se ele tiver garantias que os salários serão pagos em dia, tem algumas pendências que precisam ser quitadas, e a diretoria prometeu que elas serão quitadas nas próximas semanas. Então esse lado financeiro pesa não só no aspecto do Hélio se sair e ganhar mais, mas se ele ficar, ele quer a garantia que ele e o elenco não vão passar sufoco aí no aspecto de pagamento de salário, viu, Pio? TV Globo
faz proposta por Carlos Eduardo de Freitas para ganhar 4 vezes o que ele ganha na CBN Campinas. Mas eu garanto que ele vai continuar aqui, Carlão. Pio, essa situação, né, fazendo essa analogia com relação ao Hélio dos Anjos, é difícil, né? Mas, por exemplo, um lado que o torcedor da Ponte pode ficar aí menos pessimista, não vou nem colocar otimista, menos pessimista. O Hélio está com 64 anos, graças ao seu trabalho, à sua competência, com a vida estabilizada. Pode ficar desempregado aí, porque acho que não vai ter tanta influência econômica, né, financeira na sua qualidade de vida. Ou seja, é um cara que não tem não tem mais o que aventurar. Eu acho que está mais naquela fase de curtir os netos, de curtir a família e tal. Agora, nesse sentido, ele... Isso, ainda mais se for uma proposta, como o Júlio disse, uma proposta assim alta, maior que a da Ponte, claro, mas que óbvio. Também não vai né, mudar tanto o curso da sua trajetória. Agora, se o dinheiro for alto, aí, cara, com 64 anos, com a vida estabilizada, aí não tem jeito. Ele deixa a Ponte Preta. Então eu acho que o Hélio só sai, claro, com essas garantias que ele pediu para a diretoria da Ponte, o que são garantias difíceis, né? A gente sabe que a Ponte financeiramente vive um momento caótico. E se a proposta for uma proposta que também não vai resolver tanto a família, a vida do Hélio dos Anjos. Claro que vai melhorar, mas ele já tem uma vida bem tranquila. Eu acho que ele só sai da Ponte realmente não tendo essa garantia da diretoria, e se for uma proposta assim muito tentadora, né? Aí não tem jeito, pode ter a situação que for que o cara sai, não tem como. 11h55, a gente já fala do Bugre. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. E, Júlio Nascimento, à tarde a gente inverte, mas um destaque do seu boletim da tarde do Guarani, Julião. O Guarani deve anunciar nos próximos dias a contratação do meia Bruninho, de 22 anos, será emprestado pelo Atlético Mineiro até dezembro de 2023, viu, Pio? Bom, Carlão. Vamos esperar, né? Melhor Vamos esperar. Tem a base boa, né, do Atlético, mas melhor esperar. Cristiano Ronaldo vai ganhar R$1 bilhão Bom. ser o ano que vem. Bom. Sensacional. Bom. Até a tarde, Julião. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Carlão. Até a Valeu, tarde. A gente pô, volta às 4. Tá louco. Meu Deus Bom. do céu. Nossa. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos. A cor